Olá, sou José Correia, aqui da Iteracis, e hoje vamos falar um pouco sobre a questão do contexto, da memória e do tom, que são recursos muito úteis, né, para explorarmos dentro do ChatGPT. Primeiro, contexto. Contexto é quanto de detalhes, o quanto de informações nós passamos para o ChatGPT ou para qualquer outra inteligência artificial ou modelo de linguagem, para que ele consiga nos ajudar bem, tá? Se eu responder, se eu passar informações que são incompletas ou não for específico no que eu quero, ele vai me trazer uma resposta muito genérica, provavelmente superficial, e que talvez não atenda à minha necessidade, ok? Então esse é um ponto importante. É como naquelas piadas do gênio da lâmpada, que alguém vai lá e faz um pedido, mas não pede direito, aí o gênio entrega qualquer coisa, né? A gente vê muito isso aí em vários tipos de anedotas, em vários tipos de piadinhas. Vamos imaginar uma situação assim, você encontrou a lâmpada, o gênio fala para você, eh, vou atender um desejo, né? E você diz assim, eu quero ser a pessoa com mais dinheiro no mundo. Aí ele fala: "Concedido". Aí você abre a sua carteira, né, e tem lá R$ 20. Aí você vai no aplicativo, vai ver o extrato, o saldo, e você continua lá com o seu saldo incrível de R$ 100. Aí você fala: "Caramba, gênio, mas eu continuo com o mesmo dinheiro, eu tenho R$ 20 de dinheiro e 100 na conta". Aí o gênio diz para você, que todo mundo, todas as outras pessoas, todos os outros 8 bilhões de pessoas na Terra têm menos do que R$ 120 agora. Então ele não aumentou o seu dinheiro, ele diminuiu o dinheiro das outras pessoas, mas o que você pediu, ele atendeu. Você hoje é a pessoa que tem mais dinheiro na Terra, percebe? Então temos que ser específicos, você tem que dizer exatamente o que você precisa. Isso é o que a gente chama de contexto, né? Toda vez que a gente entra no chat GPT, você tem a possibilidade de criar um novo chat, iniciar uma nova conversa com ele, né. Aqui ele já está inclusive estabelecendo ali uma nova conversa, esperando que a gente digite aqui alguma coisa. Para a gente, atender a todo o público aqui, né, a gente tem pessoas de várias áreas, de tecnologia, de outros segmentos também, então vamos usar um exemplo bem simples que todo mundo entende, vamos falar de comida, né, comida é um assunto que todo mundo entende. Então vamos imaginar que eu falasse aqui que eu quero um bolo, né, então, quero a receita de um bolo. Tudo bem? Ele vai trazer uma receita de bolo? Vai. Mas que bolo é esse que ele vai te trazer? É o famoso bolo de bolo, né? O bolo de baunilha, o bolo pão de ló, né? Então, veja, ele trouxe aqui um bolo simples, né? O bolo mais simples que tem, né? Ele trouxe aqui para a gente ver. Veja que ele trouxe aqui o título, os ingredientes, modo de preparo. Legal. Ele atendeu o que você pediu. Ah, mas eu não queria um bolo de baunilha, um bolo pão de ló. Eu queria um bolo de cenoura, né, com cobertura de brigadeiro. Então você tem que colocar isso no contexto. Prefiro de cenoura com cobertura de brigadeiro. Eu estou dando esse exemplo, mas poderia ser com programação, poderia ser com uma instrução contábil, poderia ser algo do jurídico, enfim, de qualquer setor, tá? Então, veja, quanto mais você for específico, mais a resposta vai ser adequada. Tudo bem? Então, olha, tá montando aqui o bolo, né? Ó, cobertura de brigadeiro, ingredientes do bolo, modo de preparo. Ele se torna mais complexo, né? Porque você prepara o bolo e prepara a cobertura, depois monta, né? E agora vamos imaginar o seguinte, colocando ainda mais contexto para ele. É, essa receita deve ser low carb, né? Ou seja, uma receita de baixa quantidade de carboidratos, é, low carb, sem glúten, pensando aí no pessoal que é celíaco, né? Então, sem glúten, e é, vamos colocar assim, para e, e pode ser consumido por pessoas com diabetes. Então veja
que eu estou colocando aqui várias restrições, né, a esse contexto. Então isso é importante para que ele possa trabalhar adequadamente. Olha só o que ele vai fazer. Olha lá. Ele vai fazer um bolo de cenoura low carb, sem glúten, com cobertura de brigadeiro low carb. Olha só. Então, ele vai mudar os ingredientes, né? Tudo bem? Para usar outros tipos de farinha. Então, veja, em vez de farinha de trigo, está usando farinha de amêndoa, ou farinha de coco ou de linhaça. Para fazer o brigadeiro, ele está usando um leite condensado low carb, que é mais difícil de encontrar, enfim, é um pouco mais caro também. Ó, veja que ele está usando aqui cacau 100%, né, para não ter tanta carga de açúcar e de carboidrato. Tudo bem? Muito bom. Ó, aí ele segue a receita dele. Então, veja, isso é contexto. É passar os detalhes adequadamente para que ele resolva. Se eu fosse pedir de novo, eu não precisaria fazer essas 3 frases, né? Quero um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, e depois colocar as restrições de que ele deveria ser low carb, compatível com diabetes, sem glúten. Eu poderia já montar o prompt, né? Já escrever diretamente exatamente o que eu quero, né? Isso seria uma forma de passar esse contexto para ele. Tudo bem? Então, o contexto é você dar os detalhes necessários. Ah, mas eu queria um bolo que tivesse um estilo de cozinha francesa, um estilo de cozinha de cozinha japonesa, um estilo de cozinha de alguma região, e ele também vai se adaptar a essa receita, aquele estilo. Então, o contexto, nós podemos dizer para ele ao que ele se refere, tudo bem? Então, o contexto é muito interessante. Não só são as informações, como os estilos que eu quero que ele trabalhe, né? Se você está programando, você pode querer que ele programe de acordo com uma certa organização de código. Se você é, está criando uma documentação técnica, você pode querer que ele siga algum padrão. Então, isso tudo também é contexto, né? Dizer, olha, eu quero que você siga esse padrão, também é uma forma de contexto, beleza? E o que que é interessante? O que que é interessante? Isso, além de a gente ter esse contexto, nós irmos salvando ou mantendo salvos essas conversas aqui nesse histórico, tá? Então, cada uma dessas sessões, né, ele chama essa conversa que a gente tem aqui de sessão, cada uma dessas sessões, elas ficam aqui nessa lateral, ok? Então, aqui a gente falou sobre bolo, tá marcado aqui que hoje nós conversamos sobre bolo de baunilha simples. Bem, eu posso vir aqui e renomear, porque acabou não sendo isso, né? Então a gente pode colocar aqui receitas low carb, né? Com baixo carboidrato, que ficou mais adequado. Então eu posso renomear essa sessão com um nome que faça mais interesse. Poderia ser bolo de cenoura também, não teria problema, tudo bem? Mas é legal ter esse histórico. E além disso, se eu for voltar daqui a pouco, e amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, e quiser continuar essa conversa sobre receitas low carb, se eu voltar nesse tópico, já vai ser melhor. Por exemplo, eu vou abrir aqui um outro chat e vou perguntar alguma outra coisa totalmente diferente, tá? Vou perguntar uma outra coisa totalmente diferente. Vou abrir um outro assunto, né? Eu vou falar sobre quais são as tendências de moda para os próximos anos, tá? Então, um assunto nada a ver lá com a receita, tudo bem? E eu não estou nem muito interessado na resposta, só foi para mudar de assunto aqui com o nosso amigo ChatGPT. Então, ó, mistura de inovação tecnológica, sustentabilidade, retorno à autenticidade, luxo discreto, a moda slow. Então, ele está batendo um papo aqui com a gente sobre como ele vê a moda evoluindo aí no futuro, né? Baseado no que ele tem de informações aí de livros, de artigos, de sites, né? Então, ele trouxe aqui, inclusive, com algumas referências, né? Quando ele tem esses links assim azuis, é porque ele tem referências caso a gente queira se aprofundar. Legal. Você pode também dizer que você gostou ou não do que ele escreveu, né, para dar esse feedback. Eu achei que foi bem interessante, mas não é isso, né? O que que a gente quer fazer? A gente quer mudamos de assunto, né? Vamos voltar no assunto anterior? Ó, voltei aqui na receita. Lembra que ele tem tudo que a gente já conversou. E se eu quisesse agora falar, por exemplo, estava
pensando em fazer panquecas para o almoço. Quando a gente fala isso, olha lá, ele já vai entender que a gente quer uma receita, porque a gente antes pediu uma receita. Então ele já entende o contexto, né? O contexto é que eu estou querendo receitas. Então, sempre que eu for ali e começar a falar de comida, ele vai me trazer uma receita, mesmo que eu não peça explicitamente isso, por causa do contexto. E veja que ele já fala aqui de ser adaptadas para serem mais nutritivas, né? Deixa eu ver o que ele colocou. Ó, aqui ele usou, ó, farinha de trigo, mas ele fez uma ressalva, para uma versão sem glúten, use farinha de aveia ou uma mistura sem glúten. Repara, ele lembra, ele tem uma memória. Então, esse histórico lateral, ele serve de sessões, ele serve como uma memória do que você conversou. Então, ao invés de você ficar criando conversas, né, soltas, se você criar tópicos para os assuntos que você utiliza o ChatGPT, profissionais, pessoais, enfim, é melhor você voltar àquela conversa que você já teve, que foi produtiva, que ele te trouxe resultados, e continuar ela. Existem alguns casos em que a conversa ela pode se deteriorar. O que seria isso? Deu um erro, ela gerou um conflito. Então, nesses casos, seria interessante você copiar o texto até o ponto anterior ao que deu erro, abrir uma nova conversa e ir colando esse texto lá, até referenciando que anteriormente, né, você começa assim, anteriormente nós tivemos essa conversa, aí você cola aquele texto. Aí ele vai saber novamente o contexto de uma conversa anterior. Mas se não houve nenhum problema com a conversa, se não gerou nenhum tipo de erro, você simplesmente pode voltar numa conversa anterior que está aqui no histórico e continuar ela. Olha só que interessante, tudo bem? Então, ele lembra que você quer uma receita e lembra das restrições de carboidrato, de açúcares, né? Enfim, de glúten. Então, isso é muito bacana, é muito útil, né? Porque torna a sua conversa cada vez mais produtiva. Ele vai aprendendo o seu jeito, como você gosta de resolver os problemas, as situações. Então, ele ter essa memória, né? É um complemento muito importante do que a gente explicou de contexto, tá? E vamos lá para o nosso último tópico de hoje. O último tópico de hoje é tom. Então, o jeito como ele escreve pode variar bastante, tá? Então, eu posso vir aqui e pedir para ele escrever, por exemplo, como se ele fosse um especialista, tá? Então, vamos lá. Como que a gente faria para ele escrever como se fosse um especialista? Basta dizer, gostaria que escrevesse reescrevesse, né? Melhor ainda, reescrevesse essa receita como um chefe de cozinha. Então a gente quer que agora ele, ó, até colocar um renomado, né? Chefe de cozinha. Então a gente está dizendo para ele que a gente quer um tom profissional, né? E ali ele fez um tom básico, né? Vamos ver se ele vai mudar, ó, estilo gourmet. Aqui ele está dando uma gourmetizada na escrita, se você está reparando. Então não é a panqueca que fica gourmet, mas ó, ingredientes sublimes, né? Então ele está brincando, que é uma brincadeira, né? Ele está brincando com o tom, né? Ó, tá vendo? Uma xícara de chá de uma seleção premium de farinha de trigo para uma textura sem igual. Para uma alternativa sem glúten, opte por farinha de aveia finamente moída, uma mistura de farinha sem glúten, mantendo a nobreza do prato. Então, ele está floreando, né? Então, ele entendeu que o chefe de cozinha ia usar uma terminologia um pouco mais floreada. Não sei se é assim, é a opinião dele, né? E aqui ele vai, ó, veja que ele já faz uma cobertura com molho bechamel, né? Tá vendo? Ele usa presunto de Parma. Então, ele tá dando uma refinada aí na receita, percebeu? Interessante, né? Então, esse é um tom, tá? Um tom do jeito que ele escreveu. Agora, vamos imaginar, e se fosse uma receita para uma pessoa que nunca cozinhou? Então, estou mudando o tom com uma pessoa que nunca cozinhou. Não vai ser esses frufrus todos de chefe, né? Vamos lá.
Ó, receita fácil de panqueca para iniciantes. O que que você precisa? Ó, aí começa a colocar os ingredientes, né? Ó lá. Então, uma xícara diferente de trigo, não precisa ser nada especial, comum serve. Uma colher de chá de fermento em pó, isso ajuda a panqueca a ficar fofinha. Então, ele vai explicando para a pessoa o que são os ingredientes. Uma pitada de sal, só um pouquinho para realçar o sabor. Um ovo, é só quebrar e usar, não precisa separar nada. Então, ele está explicando para uma pessoa. É o tom, né? Então, ele está dando o tom ali adequado. Ah, eu vou publicar isso num site, né? Eu posso, por exemplo, querer que ele faça um tom mais divertido. Ó, vou publicar a receita em um blog e gostaria de um tom mais jovem e jovem a gente até colocou, né? Mais informal e divertido. Você está dizendo como que você quer. Você poderia pedir mais formal, você podia pedir mais sério. Você pode dar um exemplo de um texto que você escreveria, ele vai aprender com o seu texto, né? Então você escreve um parágrafo e pede para ele reescrever tudo baseado naquele parágrafo, como você escreveu. Panquecas para quem só sabia fazer miojo até ontem, então a brincadeira já com o título, né? Então, e você aí, sim, você mesmo que acha que cozinhar é tão complexo quanto montar um foguete. Hoje eu vou te provar que você pode fazer algo incrível na cozinha sem precisar de um diploma em gastronomia. Olha só que interessante. Ele já mudou o tom, ele já mudou o tom para, né, um contexto mais informal de um blog, né? E vai continuar com a receita. Ó, e mexidinha, legal, ó, montou aqui perfeitamente ao tom de um blog. Eu podia pedir isso para um vídeo, eu podia pedir isso para qualquer coisa, tá? Ah, eu quero fazer isso, eu quero, por exemplo, altere o tom para um trabalho formal de uma nutricionista. Deixa eu colocar um trabalho acadêmico. Então já seria, não seria mais uma receita para um blog, seria para outro tipo de uso, mais formal, né? E com uma pegada de uma nutricionista. Olha lá. Análise nutricional e preparo de panquecas, uma perspectiva dietética. Não é interessante? Então ele consegue se virar ali e escrever em vários tons, né? Para vários públicos, né? Enfim, introduzindo qualquer contexto que você queira. Olha lá. Aí ele vai falando da composição da receita, vai falar dos ingredientes, vai falar da metodologia de preparo. Você já entendeu que ele é capaz realmente de emular certas situações, de brincar com certas situações, tudo bem? Eu poderia trazer um contexto aqui para ele, de falar assim, olha, eu quero uma receita de panquecas para Páscoa, para o Dia dos Namorados, para o Dia dos Pais, então isso também seria. Veja que ele não montou uma receita, mas ele discutiu os ingredientes que compõem uma receita. Então, ele tem essa habilidade de brincar com isso, tá? Tudo bem? Esse é o tom. Tudo bem? E até a próxima. Vamos falar numa outra vez sobre a questão de uso de personas, de personalidades, né? Que complementam essa visão de tom e mais outros aspectos dessa ferramenta incrível que é o ChatGPT e que nós precisamos aprender a incorporar cada vez mais no nosso dia a dia, tanto profissionalmente como pessoalmente. Obrigado e até a próxima.